Vamos começar agora com o capítulo 3 do livro sobre equações diferenciais de segunda ordem. Então, o que é uma equação diferencial de segunda ordem? É uma equação que envolve a segunda derivada de uma função desconhecida, mas que também envolve a primeira derivada, que envolve a própria função na equação e o tempo de forma independente. Então, é uma equação que pode aparecer qualquer uma dessas três coisas nessa equação. Usualmente, nós escrevemos a equação como sendo a segunda derivada, como se pudéssemos isolar a segunda derivada, igual a uma função do tempo de y e da primeira derivada. Aqui é incógnita, né? Y é função do tempo. Vejamos um exemplo, por exemplo, queremos achar uma função cuja segunda derivada seja menos 10. Bom, é fácil ver então que essa função vai ser desta forma. Então, depois de duas integrações, vamos ter essa função, deixo como exercício, e vemos que vamos precisar de dois parâmetros, C1 e C2, para a solução geral. E vamos precisar então que a condição inicial, qualquer uma que seja, tenha duas coisas, tem que dar a posição inicial e a velocidade inicial para poder encontrar esses dois parâmetros iniciais. Então, esse vai ser mais ou menos o contexto no qual vamos trabalhar. Vamos ter uma equação diferencial. A solução geral vai ter dois parâmetros, C1 e C2, e para encontrar esses dois parâmetros vamos precisar, em geral, de uma condição inicial que contém a posição inicial e a velocidade inicial. Bom, vamos estudar então a equação linear de segunda ordem. Tá? Voltando, vimos a equação linear de primeira ordem, agora vamos ver a equação linear de segunda ordem. Então ela vai ter essa forma particular, tá? Vamos ter essa forma particular aí, e vamos ter duas funções chamadas de coeficientes, a função P pequeno de t e Q pequeno de t, e vamos ter um termo lá que chama termo não homogêneo, que é G de t. Isso depois vamos ver isso no contexto um pouco mais à frente de operadores lineares, tá? E aí vamos entender um pouco mais o que significa que seja um operador linear. Como já falei antes, resolver uma equação diferencial em geral é um problema muito difícil. Então os matemáticos têm classificado as equações, têm encontrado algumas equações que podem ser resolvidas, tá? Como a equação linear, então ela tem que ter essa forma particular, e é feita a teoria sobre esse tipo de equações que podem ser resolvidas no papel, tá bom? Então, agora vamos ter a equação diferencial linear e vamos precisar de uma condição inicial, que na verdade são duas coisas: a posição inicial e a velocidade inicial dessa função. A derivada, a altura da função em um ponto e a derivada da função nesse mesmo ponto, tá bom? Agora vejamos um caso ainda mais particular, a equação homogênea com coeficientes constantes. Tá? Então vamos ter uma equação diferencial linear que vai ter a forma que tínhamos acima. Essa equação diferencial linear vai ter três coeficientes, em lugar de funções, vão ser números constantes, chama coeficientes constantes, não vão ser funções. E ela vai ser dita homogênea exatamente porque ela é igual a zero, tá? Não é igual a uma função, é igual a função constante igual a zero. Uma coisa importante aqui que eu esqueci é que A não pode ser zero, porque A teria que passar a dividir para que ficasse na forma canônica, tá bom? Importante que A não seja zero, senão não teríamos uma equação de segunda ordem. Vejamos este exemplo aqui. Isso aí é o que queremos resolver, uma equação de segunda ordem, porque aparece a segunda derivada, com coeficientes constantes, números como coeficientes, tá bom? Então, a estratégia neste caso queremos achar uma função que seja igual à sua segunda derivada. Esse é um ponto importante. Então, é fácil ver que uma função que seja igual à sua segunda derivada, tá, que queremos na equação, é a exponencial, que a exponencial é igual a todas as suas derivadas, tá bom? Mas, de fato, existe outra solução para essa equação. E pensando um pouco, nós chegamos a que essa outra solução é a exponencial de menos t. Se eu derivo duas vezes, ela vai ser igual a segunda derivada vai ser igual à função. Mas observamos que isso aqui, uma combinação dessas duas soluções, y1 e y2, também é uma solução dessa equação diferencial. Vocês podem verificar isso derivando essa função e verificando que é igual à sua segunda derivada. Tá? Isso aqui é o que em verde é chamado combinação linear. As funções são y1 e y2, são combinadas com coeficientes constantes, tá bom?
Então, isso está relacionado diretamente com o fato da equação ser linear, como veremos depois. Equação linear, homogênea, se temos duas soluções, uma combinação linear também vai ser uma solução. Então, isso vai estar relacionado com a linearidade da equação. Bom, se além de mais queremos uma condição inicial como essa aqui, então o que eu preciso é pegar a solução que acabei de achar, que é a solução geral, derivo, vamos ter isto aqui, e agora usamos a condição inicial, como y de 0 é 1, é C1 mais C2, e como a derivada em 0 é menos 1, é C1 menos C2. Isso nos vai dar duas equações com duas incógnitas, tá bom? Isso vai ser um sistema 2x2. Então, essa é a razão fundamental pela qual nós precisamos da condição inicial ser duas coisas, a posição inicial e a velocidade inicial, tá? Porque a maneira de resolver uma equação são duas equações com duas incógnitas e, em geral, resolvível, tá? Depois vamos falar um pouco mais sobre isso. Vamos agora generalizar o que fizemos para este exemplo e fazê-lo em um caso mais geral. Vamos tomar aqui A, B e C, qualquer número. A não pode ser zero, números constantes. Pega essa equação e vamos assumir que uma das soluções, ou as soluções, são da seguinte forma. São exponenciais, desta forma, onde R é uma constante que não sabemos, que vamos determinar. Tá? Vamos fazer uma coisa aqui que sempre faremos com equação diferencial quando assumimos que temos uma solução. É derivar essa solução e substituir na equação. Tá? Então, se isso aí for uma solução, y de t igual a exponencial de rt, então podemos substituir nessa equação. Tá? Como temos a primeira e a segunda derivada, substituímos na equação. A, B e C são constantes, tá? A, B e C são constantes. A não pode ser zero. Esqueci de colocar isso. Ao substituir na equação, temos isto aqui. Temos uma equação. A, B e C são conhecidas. Aqui a incógnita é R. Tá? Mas vai ser possível achar incógnita porque essa equação podemos fatorá-la desta forma. Tem que ser zero. E esse cara que señalei a exponencial não pode se anular nunca. Tá? A exponencial nunca se anula para nenhum t. Isso é um fato. Então, quem tem que se anular é esse cara que está entre parênteses. E aí está o R, que é o que queremos achar. Tá? E isso vai ser chamado de equação característica. E nos dá o expoente exponencial de RT. Essa equação nos dá o expoente que precisamos nas soluções. Vejamos um caso particular quando as raízes da equação característica são reais, tá bom? Vejamos aqui esta equação. Então, o chute é que a solução é dessa forma onde R deve ser determinado, tá bom? Então, como já vimos, vamos precisar que esta equação seja zero. R vai ter que satisfazer esta equação igual a zero. Mas essa equação é facilmente fatorável, como R mais 2 por R mais 3. Tá? E daí sabe que as raízes são menos 2. Nesse caso teremos esta solução. E menos 3, a qual nos dá a segunda solução, exponencial de menos 3t. E a solução geral é esta função aqui, que depende de dois parâmetros, C1 e C2. É uma combinação linear das duas anteriores. Tá bom? Bom, essa é a solução geral. Suponha que é dada uma condição inicial. Então, dada uma condição inicial, y de 0 igual a 2, y' de 0 igual a 3. Tá bom? Então, calculamos a derivada. A função é esta e sua derivada é esta. Né? Calculando a derivada simplesmente. Estou deixando em verde C1 e C2 porque são as incógnitas. Tá bom? Então, como sabemos que y de 0 é 2, calculamos em 0 a função y, me dá isto. E y' em 0 é 3. Então, calculando em y' me dá isto. Tá bom? Isso vai ser um sistema 2x2, um sistema de duas equações com duas incógnitas, que pode ser escrito matricialmente assim. Tá bom? Vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, temos que este sistema matricial pode ser resolvido se eu consigo passar essa matriz para o outro lado a multiplicar, a dividir de fato. Tá bom? O sea, essa matriz tem que ter uma inversa para passar ao outro lado a dividir. Tá bom? E então as C1 e C2 vão ser encontradas por esta multiplicação, tá bom? Mas então, uma forma mais fácil de resolver isso é eliminar uma das variáveis, multiplicar a primeira equação por 2
e somar as equações, elimina a variável C1 nessa soma, e vai ficar que C2 vai ser igual a menos 7. Aí coloquei errado no início, coloquei C2 igual a 7, mas C2 igual a menos 7. E como C1 mais C2 tinha que ser 2, C2 era menos 7, então C1 tem que ser 9. Tá bom? Bom, no fato, resolver a equação, resolver um sistema 2x2, vocês já devem saber como fazer. E então a C1 e C2 acabo de achar os valores, que são 9 e menos 7, e vamos ter que esta é a solução particular, tá? Esta é a solução que satisfaz a condição inicial. Satisfaz efetivamente a condição inicial. E fazemos o gráfico, o livro faz o gráfico, é muito fácil ver que importante aqui, solução particular importante aqui, é que ela em 0 vale 2, a altura é 2, e em 0 a velocidade é 3. Tá? Então aqui está o ponto 2, que eu errei aqui, finalmente coloquei essa linha ali. E essa é a reta y igual a 3t mais 2 com inclinação 3. E a nossa equação, nossa função é tangente a isso. Tá? Esta função é tangente a essa linha reta com inclinação 3, que tem que ter derivada 3 em 0. E observamos facilmente que o limite quando t tem infinito de y de t é 0. E que essa função tem um máximo, tem que ter um máximo para t maior que 0. Tem um ponto de máximo global, de fato, para t, somente para os t's positivos. E esse máximo, en ese máximo a derivada se anula. Y en este caso podemos calcular esa derivada, vamos a ver cómo. Podemos achar realmente ese t estrela, que estoy llamando de t estrela donde acontece un máximo. Y eso es feito simplemente porque la derivada se anula. Calculo la derivada de esta función. Esta era la solución particular, calculando la derivada me da esto. Y para ver a dónde se anula la derivada, simplemente factor exponencial de menos 3t. Va a ficar un paréntesis con ese paréntesis ahí igual a 0. Ese termo no puede ser anular porque es exponencial. Entonces, o que está entre paréntesis tiene que ser 0. Isso acaba me dando que a exponencial de t é 21 sobre 18, que é 7 sextos. Tá bom? Então, t é o logaritmo natural de 7 sextos, que é aproximadamente 0,154. Então, acaba de encontrar finalmente esse ponto de máximo, que é aproximadamente 0,154. Tá bom? Com calculadora. Bom, então, essa questão podemos fazer um resumo breve da situação. Então, observem que a equação característica me dá as duas soluções e isso me dá a solução geral, que depende dos parâmetros C1 e C2, tá bom? E a condição inicial, que me permite achar as constantes C1 e C2, tá bom? Através de resolver um sistema 2x2. Então, essa vai ser a essência. Isso pode ser feito matricialmente, tá? Que não é difícil de fazer, só para lembrá-los que um sistema de equações, na verdade, é uma equação matricial. E então acabamos achando C1 e C2 e temos a solução particular finalmente de nosso problema, tá bom? Então esse é o resumo. Veremos nas seguintes aulas o que acontece quando as raízes da equação não são reais, o que acontece quando as raízes são repetidas, reais, tá? Ou seja, o que acontece quando as raízes são complexas, números complexos, como ficam as soluções. O que acontece quando a equação só tem uma única raiz, tá? Uma equação de segundo grau, depois a fórmula de Pascal, ela pode ter duas soluções reais, duas soluções complexas ou uma única solução real. Então veremos isso a seguir e voltaremos para fazer a teoria geral das equações lineares de segunda ordem. Ok? Tá bom, então vamos parar por aqui e voltamos na seguinte aula.